Olá! O conteúdo que vocês assistirão será apresentado pelo economista Daniel Santos, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto e membro do Comitê Científico do EduLab 21. Nessa apresentação, o professor Santos falará sobre a relação que há entre as competências socioemocionais e os resultados escolares. Ele também falará sobre como essas competências podem ser modificadas e o papel da escola e da família neste processo. São muitos os fatores que têm potencial para provocar mudanças no desenvolvimento das competências socioemocionais. O Dr. Santos contará quais são esses fatores. Aproveite a apresentação e até a próxima! Esse assunto, acho que para a gente ainda é muito novo, né? Então tem que ter clareza de que a gente está trazendo uma agenda para o Brasil que é recente no mundo, não é só aqui, né? E a resposta é a seguinte: tem várias características que são importantes para diferentes aspectos da vida das pessoas, né? Você tem algumas características socioemocionais que com mais frequência aparecem nos estudos como sendo associadas com resultados importantes, né? Então, no nosso caso, todas aquelas características associadas com o que a gente chama de autogestão, né, estão associadas com salário, estão associadas com desempenho na escola, estão associadas com estabilidade familiar, com várias dimensões que a gente tem como sendo coisas positivas na vida das pessoas. Mas não é a única coisa que importa, tá certo? Então, por exemplo, para o aprendizado, a gente tem aprendido muito que importa a abertura a novas experiências, que inclui ser imaginativo, especialmente ser curioso, né, ter vontade de descobrir coisas novas, ser tolerante e apreciar diversidade de opiniões, diversidade de estilos de pessoa, né, tudo isso. São características que são importantes, por exemplo, para o contexto escolar. No futuro, na vida das pessoas, certamente resiliência emocional, né, te ajuda a lidar com as suas próprias emoções, com a depressão, com a ansiedade, mas transborda também para quem está à sua volta, para a estabilidade familiar, para o relacionamento com os filhos, né? A amabilidade, né? O respeito aos outros, entender, respeitar e se solidarizar com o sentimento dos outros são características que são importantes para outras dimensões também da vida da gente. No contexto do EduLab, desde que a gente começou essa trajetória, a gente se concentrou muito nos resultados que estão mais associados com a missão do Instituto Ayrton Senna, que tem a ver com educação e com o que está acontecendo durante a trajetória escolar das pessoas. Então, foi natural que nesse início, grande parte do esforço fosse investigar a fundo em que medida que as características socioemocionais estão associadas com resultados escolares de modo geral. Um primeiro exercício importante que a gente fez ainda com o Senna 1, né, que foi o primeiro instrumento que a gente criou aqui dentro do EduLab, uma primeira descoberta que foi fundamental para nós foi perceber que essas características socioemocionais, que até então quase nunca eram medidas, e muito menos em larga escala no contexto educacional brasileiro, eram tão importantes para explicar o desempenho escolar quanto outras características que sempre foram tradicionalmente medidas, né? Então, por exemplo, características familiares como a educação da mãe, a educação do pai, o status socioeconômico da família, tem uma capacidade de predizer e de explicar a variabilidade de resultados de português e matemática, pelo menos tão grande quanto os socioemocionais. Quer dizer, os socioemocionais que até então não participavam dessas estimações, desses exercícios empíricos, quando a gente começou a medir, a gente percebeu que eles são tão correlacionados com o desempenho escolar quanto essas outras variáveis que não só no Brasil, mas no resto do mundo sempre foram as mais correlacionadas também com o desempenho escolar, né? Então a gente começou a medir alguma coisa que era super importante que até então estava de fora. Logo em seguida a gente teve uma segunda descoberta que foi muito bacana, tá certo? Da maneira como a gente organiza o nosso sistema de medição, quer dizer, as características socioemocionais se organizam em 5 grandes domínios, né? Psicológicos, domínios emocionais. E no mundo inteiro já se sabia há muito tempo que a abertura ao novo, né, é uma característica muito importante para explicar o aprendizado e a autogestão também.
Mas o que a gente começou a perceber aqui no Brasil, e mais de um estado que a gente andou se envolvendo com esse tipo de mensuração, a gente percebeu isso, é que diferentes conteúdos estão associados com diferentes características socioemocionais, né? Nos dados do Rio de Janeiro, por exemplo, a abertura ao novo está muito associada com o aprendizado de português, enquanto que a autogestão está muito associada com o aprendizado de matemática. Tá certo? Isso é bastante interessante, né? Porque abre espaço para a gente entender que as pessoas são diferentes, elas têm características diferentes e que sempre tem alguma margem para trabalhar uma característica ou outra e ajudar em algum tipo de aprendizado ou outro. Nos dados do Ceará, por exemplo, características de amabilidade, né? Como a empatia com os outros, o respeito, também estão muito associadas com o desempenho. Não é só a autogestão e a abertura ao novo. Isso talvez sugira que também existam especificidades regionais, que pode ter a ver com cultura ou com contexto escolar, que favoreçam um ou outro perfil socioemocional para estimular o aprendizado, né? Então também traz um pouco essa questão de que existem regularidades empíricas que são mais amplas, mas também existem especificidades regionais bastante importantes. Agora, para além de nota, né, de resultado em teste, né, hoje no Brasil, quem está preocupado com a educação está muito preocupado com algumas outras variáveis que são super relevantes, né? E talvez, especialmente no ensino médio, o mais preocupante seja o abandono, a evasão, né, a permanência na escola. O que faz o jovem se engajar com a escola? E para esse tipo de resultado, né, aqueles associados com fluxo, isso a gente estudou muito menos, né, até agora, mas as primeiras pistas dão a entender que o que está mais associado são características interpessoais, né? Então, características de engajamento com os outros, né, de assertividade, o entusiasmo e, ao mesmo tempo, as de amabilidade, né, a empatia, o respeito, ou seja, a maneira como você interage com seus colegas, com a escola, com os professores, está muito associado com a permanência na escola, com o engajamento na escola. Então, isso foi uma outra descoberta, porque faz a gente entender a educação para além do desempenho em teste e mostra que tem outras características socioemocionais que são muito importantes também, ainda no contexto escolar, né? E para a vida você possivelmente tem mais características ainda que são relevantes. Hoje a gente mede 17 grandes características, né, que estão organizadas em 5 domínios de características socioemocionais. Bom, o que mais que a gente tem estudado e tem também alguns resultados iniciais interessantes, né? A escola está preocupada com o desempenho, está preocupada com a evasão, com o abandono, mas também está preocupada com a violência, com o bullying, né? com vandalismo, com transgressão, com esse tipo de resultado. Os nossos primeiros, né, cálculos sugerem que também as características interpessoais, né, o engajamento, a amabilidade, estão bastante associadas com o relato dos diretores das escolas de que ali existe algum tipo de problema ou que não existe nenhum tipo de problema, tá certo? Então, em escolas em que os alunos se autorrelataram como menos amáveis, menos respeitosos, menos empáticos, os diretores, que é outra fonte de informação, né, mostraram que tem mais vandalismo, que tem mais... a gente mediu vandalismo, mediu delinquência, mediu... o que mais que a gente mediu? Bom, enfim, resultados de violência no contexto escolar também. Então, quer dizer, muita coisa ainda está sendo produzida, mas a gente já tem uma sensação de que um pouquinho, cada uma daquelas 17 coisas que a gente está medindo são importantes para algum desses aspectos, alguns com mais frequência que outros. Além de tentar entender como que as características socioemocionais, né, influenciam os resultados escolares, os resultados na vida, uma outra coisa que o EduLab faz, e se interessa bastante, é como que a gente pode intencionalmente modificar as características socioemocionais das pessoas. Se elas são tão importantes assim para a vida das pessoas, existem políticas públicas que podem diretamente, intencionalmente, modificá-las de modo
a melhorar os resultados e o bem-estar da vida das pessoas, né? Essa é uma pergunta ampla e que também está começando a ser atacada, mas que tem alguns resultados iniciais interessantes. Uma primeira descoberta que a gente teve já com os dados do Rio de Janeiro, né, nas primeiras aplicações que a gente fez, é que a família é um ingrediente fundamental para o desenvolvimento socioemocional dos indivíduos, né? Então, por exemplo, em famílias em que os pais incentivam os jovens a estudar, os jovens se autorrelatam como tendo mais autogestão, mais abertura ao novo, mais as características interpessoais, ou seja, não é só aquelas características mais associadas ao aprendizado que são estimuladas pelo incentivo dos pais ao estudo, mas também o engajamento com os colegas, o respeito aos colegas, a assertividade, né? Então, foram primeiras descobertas bastante interessantes. Por quê? Porque a família é um ator importante no desenvolvimento, a gente sabe disso, né? Mas ele é um ator importante em resultados escolares, mas talvez especialmente, né, nessas dimensões que formam o caráter, que formam os valores e que se refletem genericamente nessas características socioemocionais que a gente está medindo, né? Ainda que, no que diz respeito especialmente ao incentivo aos estudos, né, de fato, as duas dimensões mais afetadas são a autogestão, né, o foco, a persistência do estudante e a abertura, que tem a curiosidade e a imaginação ali dentro, né? Então, quando os pais incentivam as crianças a estudar, os filhos têm mais autogestão, têm mais abertura ao novo. Mas também tem mais características favoráveis para o relacionamento interpessoal e mesmo para a própria resiliência emocional, quer dizer, para lidar com a frustração, com o estresse, com depressão, né? Então, o incentivo dos pais parece ser algo bastante importante. Uma segunda abordagem, um segundo tipo de estudo que a gente já fez no EduLab tem a ver com como que características do entorno em que a escola está inserida eventualmente afetam o desenvolvimento socioemocional dos jovens que estão ali dentro. Que é uma pergunta um pouco diferente daquela que a gente estava tocando antes, né? Antes a gente estava dizendo que quando os jovens têm características socioemocionais, especialmente naquelas dimensões interpessoais que não são muito favoráveis, o ambiente na escola, dentro da escola, se torna mais agressivo, mais violento. Mas quando a escola está inserida numa vizinhança mais violenta, aí o efeito é o contrário, é efeito de fora para dentro. Isso afeta o desenvolvimento socioemocional dos jovens. Como que afeta? Tá certo? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente percebeu que aquelas escolas que estão em contextos violentos têm jovens menos amáveis e menos engajados com os outros. Então, a grande dimensão afetada pela violência no entorno da escola parece ser a dimensão interpessoal, né? Você se envolve menos com os outros, você confia menos nos outros, né? Que é intuitivo, um tipo de efeito que a gente consegue visualizar. Mas aquele estudo, ele tem um pedaço que é ainda mais interessante, porque ele mostra que se o jovem vem de uma família vulnerável, o efeito da violência sobre o desenvolvimento socioemocional é 2 vezes maior. E que explicações a gente cogita que poderiam estar por trás disso? Violência é sempre uma adversidade da vida. Ninguém gostaria de conviver ou de viver num ambiente violento. Mas se a gente tem uma família protetiva, uma família que dá atenção, uma família estruturada, isso mitiga, em parte, esse efeito adverso da violência sobre o desenvolvimento socioemocional. Se você não tem esse fator protetivo em casa, essa diversidade entra em cheio, ela afeta de uma maneira muito mais intensa o teu desenvolvimento socioemocional. Isso significa que se a gente conseguir reduzir a violência no entorno da escola, os maiores beneficiários são precisamente os jovens de famílias vulneráveis, que são aqueles que não têm uma proteção em casa para reagir contra esse tipo de choque adverso, de efeito ruim sobre a vida deles, né? Então, a gente aprende também sobre política pública e sobre quem seriam os maiores beneficiários desse tipo de ação. E, finalmente, tem um terceiro tipo de intervenção, né, que são os próprios programas escolares intencionalmente voltados para influenciar o desenvolvimento socioemocional dos jovens,
né? E a gente pode imaginar que existe, né, potencialmente uma infinidade de maneiras que uma escola poderia intencionalmente fazer isso, né? O que a gente tem acompanhado, ou eu tenho acompanhado, porque outros pesquisadores do EduLab estão também seguindo outros tipos de intervenção escolar, são currículos socioemocionais voltados para jovens, no meu caso, em particular, jovens do ensino médio, tá certo? O que são programas socioemocionais, o que são currículos socioemocionais voltados para jovens do ensino médio? São currículos que tentam contribuir para você refletir em quem contribuiu para você chegar onde você chegou, quer dizer, o que é o seu papel naquele contexto, na escola, qual que é a importância da escola na sua vida, por que aquilo ali vai ser importante na sua vida, e quase sempre esses currículos culminam, pelo menos nessa faixa etária, né, no final da adolescência, na construção de um projeto de vida, né, que possivelmente vai envolver o conhecimento que se aprende na escola, mas vai envolver também você ser uma pessoa responsável, você conseguir lidar com colegas, colaborar com teus companheiros de trabalho, ser uma pessoa afetivamente engajada para poder formar uma família, né, ter os seus sonhos realizados no ambiente familiar também. E tudo isso pode ser trabalhado desde a escola, né? Então, a gente teve essa oportunidade de seguir e avaliar o impacto de um programa socioemocional, um currículo socioemocional para o ensino médio, diretamente voltado para a construção de um projeto de vida e para esse tipo de reflexão. E esse programa, na verdade, essa avaliação, ela tem várias fases, né? Os resultados que a gente tem prontos são os resultados de curto prazo, né? Então, uma intervenção que supostamente dura 3 anos, né? Todo o ensino médio voltado para esse tipo de desenvolvimento, a gente só tem os resultados para o final do primeiro ano. Mas já ali dá para perceber que a resiliência emocional, a capacidade de lidar com estresse, né, de tolerar a frustração, foram bastante desenvolvidas por esse tipo de atividade na escola. A gente descobriu que todas as dimensões interpessoais, né, então os jovens que passaram pela intervenção se tornaram mais assertivos, mais energéticos, mais conectados socialmente, mais sociáveis, né? E, bom, estamos todos muito ansiosos para saber os resultados agora, né, que vão sair do forno para saber, né, depois de 3 anos, quais mudanças aconteceram, mas que já deu, né, uma pista, né, de que existe espaço para você ter uma intervenção escolar com intencionalidade de desenvolver características socioemocionais e que pode ser efetiva. E as magnitudes são respeitáveis, são efeitos bastante interessantes que a gente encontrou, né? Não é só que encontrou um efeito estatístico, não. Tem uma interpretação e uma magnitude que são importantes para o desenvolvimento dos jovens. E também ali, a coisa mais interessante é que essa intervenção... E também ali, o mais interessante é que essa intervenção beneficiou mais os jovens mais vulneráveis. Quem foram os grandes beneficiários de um currículo socioemocional no ensino médio? Os que já traziam histórico de repetência, também os impactos foram mais do que o dobro do que a gente encontrou sobre a média dos jovens. Foram os meninos, e a gente sabe que no ensino médio, especialmente, né, os meninos são os maiores candidatos à evasão, a ter dificuldade de desempenho, né, mas também as meninas, em algumas dimensões, tiveram resultados importantes. Aqueles que estavam com dificuldade de aprendizado, então a gente tinha possibilidade ali de comparar os que estavam indo melhor na classe com os que estavam indo pior, né? E quanto pior tivesse indo, maior era a chance de ter um benefício socioemocional decorrente da intervenção. E por último, uma outra coisa que a gente aprendeu com esse programa é que ele tem um efeito sobre a chance do jovem continuar na mesma escola no ano seguinte, né? A gente não tinha nos nossos dados chance de saber quem abandonou definitivamente ou não abandonou definitivamente. Mas a gente sabe que você só continua numa escola que você gosta, né? Então, o programa ajudou a reter na escola jovens que, caso contrário, não teriam ficado. E quando a gente separou qual foi o perfil de jovem que acabou ficando e que, caso contrário, teria saído, foram justamente aqueles que tinham alta chance de sair, né? Então, o programa parece ter aumentado o prazer, o engajamento, o sentimento de pertencimento na escola, justamente para aquelas camadas que estavam sob risco de acabar saindo da escola no ano seguinte, ou para abandonar de vez, ou simplesmente porque queriam ir para outra escola, não estavam felizes onde estavam, né? Então, quer dizer, esse talvez para o tipo de interação que o EduLab tem hoje, né?
tem muita parceria com Secretaria de Educação, secretarias estaduais, municipais, seja uma das descobertas mais promissoras, né? Porque ali a gente consegue usar esse aprendizado para desenhar os currículos, né? Ainda mais agora que o ensino médio vai ser reformado, ninguém sabe direito ainda como vai acontecer na prática esse tipo de coisa, tem algumas pistas de intervenções interessantes que podem ser usadas para melhorar o resultado dos jovens.